Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com um convidado especial, meu grande amigo, meu grande parceiro, Guilherme, que veio lá de São Paulo para curtir o carnaval e vai ter um grande papo aqui sobre network. Esse cara que eu conheci através das redes sociais e a gente vai contar um pouquinho dessa história. Meu amigão, prazer ter você aqui, você sabe que você é sempre bem-vindo na AZ. Além de um profissional que eu admiro bastante, é um grande amigo que eu posso dizer que posso contar todas as horas, né? É o parceiro para toda a bronca. Guilherme, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal conhecer você. Escolha aqui a câmera que mais lhe adequa. Ele é tímido, tá, gente? Eu gostaria, Guilherme, que você se apresentasse aqui pro pessoal, falasse um pouquinho de você, de onde você é, de onde você veio, sua formação, para que o pessoal consiga se conectar um pouquinho com a sua história. Então, eu sou de Tocantins, né, e fiz minha faculdade em São Paulo. Eu sou formado em Engenharia Civil pela Universidade 9 de Julho. Eu sou recém-formado, formei em dezembro. E faço pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade de São Paulo. Pô, que legal, nem eu sabia que você já tinha começado a pós, já foi emendando, né? Terminou a faculdade, já começou a pós-graduação. Não, sim, foi uma coisa que eu já tinha em mente, porque eu pensei que se eu ficasse parado eu não voltaria de imediato, né? Querendo ou não, ia me acomodar. Então apareceu a oportunidade da pós e aí eu já fiz em sequência da graduação. Por que eu convidei o Guilherme para esse bate-papo? Esse capacete branco fala do poder do network, da conectividade, do que ele pode trazer para a sua vida. E a gente se conheceu em um grupo de WhatsApp, a gente postava dicas de engenharia, coisas desse tipo. E certo dia o Guilherme entrou em contato comigo e aí o restante entra com você para a gente dizer aí como é que começou essa amizade, começou esse vínculo. Na verdade, o WhatsApp ele foi tipo um após. A gente se conheceu na FEICOM, né? Na FEICOM. Verdade, fazer 2 anos, né? 2 anos. A gente se conheceu na FEICOM. Eu fazia o curso do Rodrigo Nunes. Do Rodrigo Nunes, isso, Coach. eu fazia o curso do Engenharia Coach, fazia o curso dele. E aí eu fui pra ver o Rodrigo Nunes, tipo nesse dia lá na FEICOM. E aí encontrei com o Felipe, tinha outros amigos meus lá. E a gente começou a falar disso, né? Das questões tipo de perfis de alunos, que na maioria das vezes os alunos eles se acomodam muito no decorrer da graduação. Eles deixam para fazer o estágio só quando entra na grade ali, a obrigatoriedade do estágio e tal. E aí a gente foi conversando sobre isso, tipo você falando, não, pô, tipo tudo é muito movido a network, né? Você tem que conhecer pessoas, você tem que estar inserido no meio, você tem que estar na área para as oportunidades ir surgindo. E aí a gente foi falando do currículo e tudo, e aí você falou até pro... Esqueci o nome daquele cara aqui. Galeguinho. Isso. Do Everton. Everton, isso mesmo. Um abraço, meu amigo Everton. Desculpa, Everton, cara, que fugiu aqui, você é meu brother demais, né? É mesmo que irmão, esqueceu o nome. E aí a gente tava junto e aí foi falando, né, da diferença do currículo, da diferença, tipo, da força de vontade em você ter ali e ter outros cursos. É igual, tipo, você falou, pô, o cara vem me pedir uma oportunidade de estágio, eu olho o currículo dele e, tipo, ele não tem um curso extracurricular. Tipo, isso faz muita diferença até para mostrar o interesse da pessoa. E daí foi surgindo a amizade. Depois aí foi pro grupo do WhatsApp, a gente começou a ficar conversando e tudo mais. E depois eu tive a oportunidade de vir aqui em Maceió e fazer o curso de gestão de obras, pô, fevereiro. Foi isso mesmo. Vai fazer 1 ano, ele esteve aqui em Maceió. O intuito dele foi só fazer o curso, tá? Não vou... Obviamente, pô, agregar valor no currículo, entendeu? Ele veio pra fazer o curso, ele disse, tô indo passar, na verdade ele veio a passeio também, né? Ele tinha uns compromissos aqui, mas disse, bicho, pelo amor de Deus, marca um curso aí durante essa data, que a gente tem que aproveitar a ida pra Maceió. Aí eu marquei um curso exclusivo no dia do Pinto da madrugada, meu amigo, topado, Maceió em festa. Eu marquei o treinamento para poder trazer, veio ele, o Peterson também, a grande parceria. Mas teve uma passagem interessante que no WhatsApp, naquela época, você ia participar de uma entrevista de emprego, não foi isso? Foi. Na verdade, tipo, ali foi o meu primeiro estágio. E o meu contato com o Felipe foi na FEICOM até então. Tinha sido na FEICOM. E aí eu lembrei, pô, falei, caralho, tipo, eu vou ver o que eu faço aqui, pedir uma dica. E aí eu tava em casa, era tipo umas 2 da tarde, eu te mandei uma mensagem, um áudio no WhatsApp, falou, Felipe, fui convocado para uma entrevista, assim assado. Velho, como que eu conduzo isso, né? Tipo, me dá um norte aí em relação a isso. E aí o Felipe foi, cara, faz isso, faz aquilo. E aí meio que uma receita de bolo. Né? E eu fui pra entrevista e fiz exatamente aquilo ali. Cara, você vê que como as coisas, tipo, quando você tem, por exemplo,
não são cases de sucesso, mas quando você tem um método que ele funciona. Exato. Não funciona, tipo, não é só aquela questão, tipo, de só falar, né? Tipo, ó, faz isso. Porque tem muita coisa que é genérica. Tipo, você fala, se portar numa entrevista de emprego, um montão de postura e desenrolar... Subjetivo, né? De repente... genérico demais os passos que você tem que seguir. O que acaba se tornando muito, tipo, muito clichê, que às vezes o cara fala, pô, esse cara se comporta da forma que todo mundo se comporta. E aí o Felipe falou, ó, você faz isso, você faz aquilo, você conduz dessa forma a entrevista, o cara quer ouvir isso de você. E foi, tipo, exatamente isso, cara. Tipo, eu cheguei lá e na hora, assim, eu vi que o negócio funcionava porque foi uma coisa muito, muito louca. Eu entrei no escritório, tipo, tava a operacionalidade todinha do escritório trabalhando. E o chefe, né, um dos donos da empresa, falou assim, ó, senta aqui, eu vou te entrevistar aqui. Cara, todo mundo atrás de mim aqui trabalhando e eu lá fazendo entrevista de emprego. E aí, tipo, ele perguntando por que eu devia te contratar e tudo mais. Ele falou que realmente ele sabia que eu não sabia de nada. E que quando eles contratam um estagiário, ele sabe que o estagiário ele tem um conhecimento ali técnico, mas ele não tem um conhecimento, tipo, do que é real na obra ali, do que é do dia a dia. E aí eu ia respondendo, tipo, as perguntas de acordo com o que o Felipe tinha falado. E eu falei, pô, o negócio... E aí você vê que o cara mostrou interesse. Tipo, não, mas isso. Ah, não, mas aquilo. E na hora, assim, depois que acabou, tipo, a entrevista foi um negócio muito, muito bizarro, que ele pegou a minha carteira de trabalho, assim, e jogou na mesa da assistente administrativo. Tá contratado. Aí ele falou assim, você tem EPI? Eu falei, tenho. Você tem capacete? Eu falei, tenho. Tem bota? Tem. Então você vai pra obra amanhã. Você não quer ir hoje não? Eu falei, não, pô, mas hoje eu não tô nem com roupa pra ir pra obra, sabe? Foi uma coisa, tipo, bem assertiva, assim. O método foi muito... É muito eficaz, pô. Tipo, e às vezes eu falo, tipo, pros meus amigos que às vezes a galera se apega muito naquele sentido. Pô, eu vou fazer um curso de um cara que tem um puta de um currículo, sabe? O cara é formado um exemplo, nas melhores universidades. O cara já tem, tipo... mestrado e uma caralhada de coisa, só que às vezes o nível técnico desse cara é assim e o seu é assim, então a probabilidade de você absorver o conteúdo desse cara que tem um nível técnico muito elevado é muito baixa, pô. Então assim, às vezes você tem que procurar uma pessoa que tem cases de sucesso, que tem métodos que dá certo e que fala a sua língua. Eu penso que as coisas funcionam dessa forma, até tipo pelo ambiente que às vezes a gente convive muito, tipo, o acadêmico e o profissional também. Então não adianta você focar em pessoas que têm obviamente que o conhecimento técnico ele é importante, mas focar em pessoas que têm um nível muito elevado, porque se você tem um nível muito baixo, você não consegue, tipo, absorver o conhecimento técnico, a linguagem técnica do cara, se você não tiver muito ali, uma discrepância muito grande de conhecimento técnico, entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, é como uma escada, eu nunca posso pensar só lá em cima, eu tenho que pensar sempre no próximo nível. Sempre no nível acima. A discrepância muito grande causa ruído, causa às vezes má informação. Sim. E dificulta o ensino pra caramba. Exatamente. Eu acho que você já deve ter passado por um momento que o professor acha que tá te ensinando, que você tá aprendendo tudo e o cara faz, filho da puta. Cara, tipo, isso aconteceu comigo agora na pós. E eu conversei com alguns amigos meus. E aí eu falei, tipo, eu percebi que eu estudei a vida inteira errado, sabe? Assim, quando eu tava na faculdade, porque aí eu troquei de faculdade. Tipo, eu tava numa faculdade que era uma faculdade particular, né, que não tinha, é uma faculdade que não tem tanta expressão comparado com umas outras faculdades mais tradicionais do estado de São Paulo. E aí quando eu fui pra pós, pô, eu entendi que eu estudei a vida inteira errado. Pô, mas como assim, Guilherme? Conta isso aí, como é que foi isso? Não, pô, porque na graduação a gente tem aquela percepção de algumas matérias que, pelo menos eu sou assim, eu foquei muito nas matérias que formavam o meu perfil profissional. O profissional que eu queria ser. Então, aquelas matérias que agregavam no meu perfil profissional, tipo, eu engoli todas, assim, sabe? E aí, as outras matérias que eu achava que não agregava tanto no meu perfil profissional, não que eu esquecia delas, mas eu, tipo, ia com o pé um pouco mais... Ia pisando no freio. Isso, ia pisando no freio ali. E aí, tipo, você acaba meio que estudando, tipo, não da maneira que você tem que estudar para aquela matéria, porque você acha que não tem uma obrigatoriedade ali e uma relevância pro seu perfil profissional. E aí, quando eu entrei na pós-graduação, que aí é uma faculdade que tem mais conceito, é uma faculdade que tem um nível de pesquisa, tipo, absurdo, e todos os professores lá exigem muito, o método é totalmente diferente. Tipo, você tem uma aula que não é aquela aula monótona, tipo, o professor joga um assunto que todo mundo tem que debater, e, tipo assim, você tem que aprender a essência, aprender o processo. Não adianta, tipo, você só... estudar ali para aquela prova e só fazer... Prova não é garantia de porra nenhuma, né? Se você não aprender o método, como fazer o negócio. Então lá a faculdade ela foca muito nisso, tipo, que você tem... Se você não aprender os processos, tipo,
a essência do negócio, esquece porque você vai estudar, vai comer livro em prova, mas aquilo não vai entrar na sua cabeça. É uma coisa, tipo, bem diferente, eu falo diferente do método de ensino que eu tinha antes na minha faculdade para o método hoje da pós. Eu não sei se também isso está relacionado ao perfil dessa faculdade, porque às vezes as faculdades particulares, elas te formam para demanda de mercado. As faculdades públicas têm mais um viés ali de te jogar para pesquisa, e eu não sei se tem muito a ver com isso. Mas eu já percebi, assim, nas minhas primeiras semanas que era uma coisa que eu fazia errado, que agora eu tenho que mudar um pouco essa percepção, entendeu? E qual foi a sua maior dificuldade acadêmica, quando começou realmente, assim, na parte acadêmica em si, de aprender? Como é que foi na engenharia? Levou muito cacete? Qual foi o maior... Esse negócio é, tipo, uma pergunta bem complexa. Então, eu sempre fui aquele cara que eu nunca fui tão um cara, tipo, bem fudidão em cálculo. Eu fui aquele cara que fez o ensino médio e ali eu era a média, sabe? Tava na média e eu era a galera do fundão. Então, tipo, a galera do fundão era aquela galera meio sem perspectiva. Também sempre foi assim. Sem perspectiva. E aí, tipo, eu fiz uma outra graduação. Eu fiz TI, ganhei bolsa quando eu saí do ensino médio, fiz em São Paulo. Só que eu falei, pô, eu vou aprender a gostar disso aí, né? Vou aprender a gostar. E não gostei, mas eu sempre quis fazer engenharia. Mas não era aquele cara tão bom em cálculo. E aí eu fui, pô, pra graduação. Eu tive bastante dificuldade, porque eu tive uma base muito... Eu não tive uma base sólida do ensino médio, não tive muita aula de química, minhas aulas de física, tipo, eram... Cara, não vou nem comentar, era uma coisa meio que escrota. E aí, tipo, eu fui pra graduação, eu tive dificuldade, né, como todo mundo tem, mas o que eu tinha em mente era, a galera que é boa e estuda, tipo, 4 horas, eu que tô na média tenho que estudar 8, eu tenho que compensar isso. E eu trabalhava e estudava, pô, eu consegui me formar em 5 anos, sem pegar DP, sem pegar nada. Não teve, tipo, assim, um ponto-chave, sabe, da minha graduação que eu falei assim, pô, isso foi um ponto que marcou, uma dificuldade que marcou. Eu acho que foi uma dificuldade que todo mundo tem, que trabalha e estuda, sabe, de poder alinhar as matérias, colocar conteúdo em dias. Mas não teve algo que eu falei assim, pô, isso foi algo, tipo, que me desconcertou, ou que me deixou numa situação que me marcasse. Eu acho que não teve, foi meio que tranquilo. Nem quando a Cláudia lhe deixou? Sei que você vai contar, viu? Ou não. Ou não, de repente um meme. Agora me diga uma coisa, e na vida profissional? Pelo que a gente viu, você começou o estágio cedo, isso eu acho que é uma grande vantagem e pelo menos pra mim fez total diferença na minha vida profissional. Como é que foi essa questão do estágio pra você? No que mudou a sua perspectiva sobre o próprio estudo? Porque quando eu comecei a estagiar, eu já olhei a faculdade com um olhar diferente. Não um olhar mais crítico, tentando puxar aquela teoria para a prática. O que não se aplicava, o que se aplica, o que é que eu poderia melhorar. Como é que foi isso para você na sua vida profissional? Cara, isso foi... Acho que isso é o ponto-chave para todo mundo, porque existe uma... Não é uma linha tênue, tipo, sabe, entre o conhecimento da faculdade e a prática. É totalmente distante uma coisa da outra. Tipo, alguns procedimentos que você aprende na faculdade que... Isso é a realidade, infelizmente é a realidade que não se aplica no dia a dia, entendeu? Então eu tinha uma dificuldade muito grande porque você vem da faculdade com aquela cabeça de que você tem que seguir todos os procedimentos tipo a risca, de que você tem que seguir todo tipo o que é norma, sem flexibilidade, sem nada. E quando você vai para o campo, que você começa tipo a imputar tudo que você aprende na faculdade, você vê que existe até um ponto X, você pode fazer isso, e até outro ponto é uma vivência de obra, uma vivência de prática. Então essa foi a dificuldade de poder falar, pô, aonde que eu alinho? Aonde que eu pego os conhecimentos da faculdade e distribuo para que não atrapalhe esses processos aqui? Acho que para mim foi isso, tipo, de mensurar o técnico da execução ali no dia a dia. E sobre a sua experiência profissional, você trabalhou primeiro em uma, depois que você passou para outra e está na terceira, não é isso? Ou é a segunda? Eu tô na segunda. Tá, como é que foi? A primeira você trabalhou em que área fazendo o quê? E na segunda ela foi trabalhando em quê e fazendo o quê especificamente? É que na verdade na primeira eu passei por várias áreas, assim. Na primeira eu trabalhava numa empresa que ela fazia projetos de detecção, combate a incêndio, pressurização e pressurizações de escadas. E nesse estágio eu ficava na parte de supervisão. Tinha os supervisores e eu como estagiário ficava na parte de supervisão de obra. Então a gente atuava com muita construtora. Só que eu era um terceirizado dentro das construtoras.
Então eu tinha que supervisionar o serviço dessa empresa dentro das construtoras. Aí eu fiquei na parte de levantamento quantitativo, projeto, orçamento, elaboração de aditivo, essa parte depois eu fiquei com essa alçada. Passou um tempo, depois eu assumi a parte de manutenção, que era pós-obra dessa empresa, o que estava mais voltado ali para qualidade e tudo mais, e pós-obra. E aí eu passei um ano e 2 meses, eu acho, nessa empresa, e aí foi quando eu tirei férias, eu falei, pô, preciso tirar férias. E aí quando eu voltei, esse estágio ele foi um estágio de 1 mês, e aí eu não tinha uma perspectiva de ser efetivado. Tanto que, tipo, eu falei, pô, o cara vai me contratar 1 mês e quando acabar o estágio ele vai me desligar. E aí quando chegou dezembro, ele falou, ó, você está efetivado, você está como, tipo, engenheiro júnior na empresa. E nessa empresa eu fiz a parte do PMOC, que é o plano de manutenção, o plano de manutenção, operação e controle de todos os shoppings da rede de Shopping Iguatemi. Então assim, eu fiquei nessa parte de PMOC e na parte de supervisão de contrato. A gente tem o gerente de contrato e eu auxilio ele nessa parte de supervisão de manutenções nessas unidades de São Paulo e interior, e eles atuam nas outras unidades a nível Brasil. Show demais, muito bacana. E no estágio, qual foi a situação mais engraçada que você passou assim? Cara, eu já errei pra caralho, mas tem uma coisa que você fez. Meu Deus, que merda que eu fiz! Cara, não precisa ser a mais, mas não, pode ser a menos. Não, eu acho. O que realmente eu fiz assim não convém, entendeu? Mas no dia a dia, Você fala de procedimentos técnicos ou qualquer cagada? Qualquer cagada que você fez assim, vai dizer, porra, velho, que merda que eu fiz. Não, tipo, teve 2 cagadas, assim, tipo, gigantesca. Uma foi o e-mail e ponto, é só ponto, isso. Só o e-mail que ele mandou errado, não precisa dizer o que. Eu sei o que foi, viu, gente? Assim, coisas abusivas. E a outra foi que a gente tava fazendo a parte de frigorígena do prédio, então a gente entregava... Parte de quê? De rede frigorígena. A gente entregava as unidades já com ponto de ar-condicionado. E aí essa obra ela era uma primeira obra da empresa e ela era uma obra permuta. Então, tipo assim, a empresa estava tocando para depois receber algumas unidades como pagamento. E aí, tipo, eles passaram, era uma obra que estava sendo executada e não era estagiário ainda. E aí, quando eu entrei na obra, o que tinha me passado era que tinha 80% de todas as unidades já estava com essa rede passada. E quando eu fiz o levantamento, os caras roubaram 60% do cobre da obra. Caraca, 60% do cobre da obra. Já estava lá. E aí eu precisei fazer o aditivo dessa obra. E aí foi meu primeiro aditivo, pô, porque lá não tinha esse negócio. Você sabe fazer, ou não, ó, você tem que fazer isso, você tem que entregar. E aí eu confundi as bitolas. Tipo, eu tinha uma rede de 1/4 e 3/8 e uma rede de 1/4 e meia. E aí, quando chegou em algum certo ponto, eu fiz um aditivo, um orçamento totalmente errado, que era para ser de 1/4 e meia, eu passei de 1/4 e 3/8, o que pode acarretar problema para o cliente, porque dependendo da marca, do equipamento que ele comprar, não atende a rede que está lá passada. Aí já tem forro passado, já está tudo pronto, e como que a gente vai corrigir esse problema? O problema é que a obra era uma permuta, teve vários problemas e depois, no decorrer do tempo, eles conseguiram corrigir, porque exatamente aquelas unidades teve uma mudança de forro. A sorte do cara. E todos os forros... E aí, na verdade, elas estavam subindo com forro e depois decidiram que não ia entregar com forro, ia ser com laje tratada. E o cliente é que ia definir se ia colocar, tipo, alguma sanca, alguma coisa do tipo, ou não. E aí foi quando eu corrigi o problema, porque senão eu depois ia ter que rasgar o forro do cara inteiro para poder corrigir esse problema. Acho que essa foi a minha maior cagada. Tipo assim, se for colocar valores, eu acho que dava um prejuízo, tipo, gigantesco, porque cobre é um material caro, né? Demais, a parte de ar-condicionado é caro pra caramba. O que eu acho interessante, Guilherme, é que pra você ver, pro pessoal ter noção de como aconteceram as coisas. A gente foi pra uma feira, chegou lá, conversou, bateu um papo, gerou um vínculo que deu uma sacada, que criou uma amizade. E eu digo, pessoal, às vezes é o seguinte, cara, mas é QI. As pessoas só conseguem emprego por QI, por indicação. Eu digo, bicho, se você não tem a sua indicação, a culpa é sua do mesmo jeito, velho. Sim. Talvez se você tivesse no lugar certo, com as pessoas certas, você seria indicado, você teria o famoso network. O que é que você tem a falar sobre isso? Eu acho que isso é essencial, pô. Eu trabalhava, como a gente já falou aqui, eu trabalhava numa empresa que prestava serviço para várias construtoras. E quando eu estava dentro dessas obras, fiquei no Gafisa até.
E quando eu estava dentro dessas obras, que eu não estava fazendo coisas que era voltada o meu escopo ali da empresa, eu chegava na engenharia e falava, pô, posso acompanhar uma concretagem, posso acompanhar um procedimento, como que tá fazendo, como que tá isso, como que é um método construtivo aqui, posso acompanhar o dia a dia de vocês? Os caras falavam, pode acompanhar, pô. Então assim, eu estava dentro da obra, mas as oportunidades de aprender e de fazer, tipo, laços ali com a engenharia, eu sempre fiz, entendeu? Então assim, eu sempre tive isso na cabeça que, tipo, o network ali é tudo. Porque às vezes o cara tá nessa construtora, depois ele tá em outra, depois ele conhece teu trabalho, e aí ele fala, pô, aquele moleque é bom, ou você pode ser muito bom naquilo que o cara tá precisando. O cara tipo, é aquela coisa, ninguém consegue vender aquilo que ele não compra. Tipo, como que eu vou te vender esse caderno se eu não compro esse caderno? Se eu acho que esse caderno não tem valor agregado? Eu nem consigo te vender, entendeu? Então assim, a gente precisa se vender de uma certa forma. Tipo, o network, eu acho que ele é... É uma venda. E ele aponta ali. Tudo muito depende do network, mas depende muito de você, entendeu? Ele acha que é o processo para te inserir. É foda. Eu acho interessante demais a questão do network, porque, por exemplo, eu tô aqui, você tá lá em São Paulo. Eu vou para São Paulo, Guilherme, tal, bicho, você consegue... criar pontes que talvez os grupos de WhatsApp, Instagram, eles mudam muito, velho. Hoje em dia tá muito fácil você conhecer e se conectar com o Brasil inteiro, mano. E um outro detalhe no network e do próprio mercado em si, é que eu tenho certeza que pra você o mais difícil é ter o primeiro estágio, né? Depois do primeiro. Sim, parece que é aquela coisa, você tem que quebrar o tabu ali. Tipo, o primeiro. E quando você. Tipo assim, quando você não tem nada. E quando você tem aparece um monte. Um monte! Porque você tá no meio, você tá no mercado. Então, Guilherme, visto tudo isso que você já passou, visto todos esses objetivos, toda a questão do network, e pro futuro, o que é que eu posso esperar do engenheiro Guilherme? O que é que eu posso esperar aí para os próximos capítulos? Quais são os seus objetivos? Cara, esses 2 anos agora eu tô focado na especialização, né? E eu preciso terminar ela para depois eu passar para um próximo passo. Daqui os próximos 2 anos eu tô focado nisso, mas eu quero trabalhar por conta própria. Eu não quero trabalhar, tipo, CLT a vida inteira. Eu acho que você tem que trabalhar, ter o seu próprio negócio. Todo mundo quer ser dono, né? Eu sonho nisso. Todo mundo, quando entra na faculdade, sonha com isso. Entendeu? Foi o meu sonho e hoje é muito gostoso, velho. Não, sim. E aí, tipo, em São Paulo, o mercado ainda ele é muito... Ele não é a favor de quem está começando e de quem está querendo montar o próprio negócio, até por conta da estrutura e das demandas de serviço. Então, essa primeira experiência, lá eu acho que é um processo reverso. Às vezes a galera em um estado menor, elas começam tendo o próprio negócio e aí muitas vezes não tem um sucesso, o cara não consegue chegar ali no ápice dele profissional e ele volta pro CLT. Lá não, lá você tem que pegar a mão no CLT para depois você montar o seu próprio negócio. Mas eu também acho que é o processo mais correto. Na minha opinião, é porque assim, eu costumo dizer o seguinte, a gente vai começar hoje, imagina só, recém-formado, sem ter nenhuma experiência, chegar e abrir a minha empresa. Se eu errar, velho, é foda, vai mexer não só com o meu CREA, não só com uma coisa, mas vai mexer com o meu bolso. Quando eu sou CLT e trabalho para os outros, eu tenho a chance de errar com o dinheiro dos outros. Exatamente. O meu prejuízo será bem menor. O meu prejuízo deve ser só tipo de esculacho, assim, de uma chamar atenção, ou de ser tipo, assim, eu posso correr o risco de ser mandado embora. Beleza, mas eu não tenho um prejuízo tipo monetário ali falando em consequência do meu erro, entendeu? Imagina se a empresa de ar-condicionado que você fez aquela cagada fosse sua primeira obra, como sua. Prejuízo, pô. Eu acho que até hoje eu pagava essa obra. Até hoje eu tava dormindo pensando nos ar-condicionados. Sim, entendeu? Mas, cara, isso é bom, sabe? Porque eu saí da faculdade sem noção nenhuma administrativa, pô. Eu acho que eu não sabia nada do que é gerenciar esses negócios. Porque você aprende muito conhecimento técnico. Quando eu cheguei lá, eu falei, porra, eu preciso aprender isso. Isso é essencial, tipo, para o engenheiro. Essa questão de logística, de gerir ali o escritório, de fazer demandas, coisa que a faculdade não ensina. E todo mundo fala, cara, eu acho que... Eu não sei se você já ouviu algumas pessoas falando isso. Eu, particularmente, no meu tempo, no dia, assim, eu trabalho... Acho que 10%, tipo, sendo engenheiro. O restante é administrativo, serviços gerais e faz tudo. Pô, e eu acho que eu faço mais a questão, tipo, ali mesmo de gestão de pessoas, porque, cara, é muito pouco tempo de conhecimento técnico. É mais resolvendo conflito ali, problemas operacionais, fazendo o pessoal produzir. Entendeu? Exatamente.
Gente, acho que é isso, cara. Guilherme, você não tem noção, que prazer ter você aqui, como é importante esse bate-papo. Eu acho que deve ajudar muita gente a seguir aí um caminho parecido. Verdade. Beleza, meu amigão? Muito obrigado. Valeu, cara. Qual o seu último recado pro pessoal? Se fosse para dizer alguma coisa olhando para a câmera, não mande um e-mail sem revisar. Qual seria seu último recado? Cara, o recado que eu dou parece até clichê, mas se vocês têm um objetivo ou algum sonho e se vocês acham que vocês têm que seguir na engenharia, tipo, não escuta as críticas de profissionais que são frustrados. E Pior, aí, não receba críticas construtivas de quem nunca construiu porra nenhuma. exatamente, entendeu? Isso que é... E eu acho que se vocês acreditam, cara, se você não tem uma boa facilidade ali com os números, estuda 10, 11 horas por dia, o importante é que no final você consiga realizar seus objetivos. Não vou dizer que vai ser fácil, porque não é fácil, mas não existe nenhum sacrifício sem, né, nenhuma vitória sem um sacrifício, e isso é o que eu acho mais importante. Corra atrás dos objetivos, fé no Pai, que o CREA sai. Pessoal, até mais, fique com Deus e fui!